suas histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no teatro, vou tecendo meu falar e a nossa amizade é um culto. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a milha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa e conosco sirva um bom amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. Olá, olá, boa noite a todos. Cá estamos nós para mais uma noite onde vamos servir este bom amigo Jesus de Nazaré. Sejam bem-vindos à Casa com Evangelho. É sempre um gosto estar presente convosco para podermos refletir à luz da doutrina espírita estas verdades imortais. Vamos ouvir estas palavras de vida eterna que nos convocam a refletirmos sobre nós mesmos, sobre o mundo, de onde vimos, para onde vamos, de onde viemos, porque sofremos e tantas outras questões existenciais que nos assolam a alma, que nos inquietam. Então hoje voltamos à nossa base, voltamos a trabalhar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra ímpar da doutrina do Pentateuco Kardeciano, a terceira obra escrita por Allan Kardec, que nos veio falar de uma das partes da doutrina espírita, porque a doutrina não é apenas a parte moral, também é uma filosofia, também é uma ciência, na medida em que observa e estuda os fenómenos de intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, hoje, para nos falar para mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós adiantámos-nos no episódio da Fernanda, onde saltámos do capítulo 21 para o capítulo 23, estávamos cheios de pressa para saber se realmente Jesus tinha uma moral estranha, mas concluímos que de facto não tem. Nós é que não temos muitas vezes as ferramentas para entender, ou falta-nos a chave trazida por este Consolador Prometido. E hoje, porque este é um tema bastante importante, vamos falar sobre o capítulo 22º, não separar o que Deus juntou. Portanto, vamos falar da união, vamos falar do matrimónio, das uniões conjugais ou não. Mas para aprofundar este tema, temos uma convidada, sempre especiais, os nossos convidados, e portanto, para nos falar sobre este capítulo, vamos então apresentar a nossa querida Marina Maltês. Cá está ela. Marina, boa noite para ti.
Boa noite. Seja Obrigada por essa bem-vinda. apresentação. Seja bem-vinda à Casa com o Evangelho. É sempre um gosto ter-te cá e, portanto... E é um gosto estar cá. Então, olha, vou-te pedir uma breve apresentação só para depois começarmos os nossos trabalhos, está bem? Minha. Sim, por favor. Uma apresentação minha. Olha, não sei muito bem o que Sim, dizer quem és, o que acerca fazes, de há mim quanto tempo própria. conheces a doutrina? Sou Marina. Há muita coisa que eu não sei, mas sei que sou a Marina. Tenho a plena certeza que conheci há cerca de anos atrás e que de lá felizmente uma volta muito grande no sentido do encontro das taxas existenciais que tu abordaste de início e que nos aflige. Ok. Marina, o teu som não está bom. Vamos fazer o seguinte. Vou-te pedir o favor que Mulher, saias... sou mãe. Espera. Não te estamos a ouvir em condições. Fala lá, Marina, faz favor. Ok. Marina, vou-te pedir o seguinte, que vou-te Diz. retirar da live e, entretanto, vais entrar novamente, está bem? Ok. Enquanto eu faço a prece de abertura. Muito bem. Circunstâncias dos diretos. Eu já estou, de certa forma, vacinado contra estes episódios e, portanto, já levo isto um bocadinho de uma forma mais descontraída. E tem que ser assim, porque senão ainda desencarno em direto e vocês não querem isso e eu também não. Ainda tenho muita coisinha para fazer. Não daria um bom serviço à doutrina espírita. Então vamos pedir ajuda, porque quando estamos aflitos, também quando estamos alegres, mas vamos pedir a ajuda da espiritualidade que nos ajude para que a Marina e as suas tecnologias possam ser estabilizadas. Então, Senhor, ajuda-nos nesta hora, que nos possamos aquietar, sabendo da tua bondade, do teu amor por todos nós. Vamos pedir que esta noite seja uma noite uma vez mais abençoada, que a Marina nos possa trazer, através do seu verbo, o alívio para os nossos corações, que possamos refletir também sobre as nossas relações amorosas ou interpessoais, não deixam de ser relações, e que possamos, através das palavras que a Marina nos vai trazer, refletir sobre o nosso posicionamento nas nossas relações. Assim, com todo o amor do nosso coração, vamos dar início aos nossos trabalhos. Muito bem. Marina, parece que já tens internet mais estável. Oi, já tenho. E eu vou então explanar aqui os itens do capítulo. Portanto, capítulo 22, não separar o que Deus juntou, tem 2 itens. O primeiro é este palavrão, indissolubilidade do casamento, santinho, e o divórcio. Portanto, Marina, a palavra é tua e uma boa apresentação para ti. Se houver alguma coisa, estão aqui e podemos conversar. Até já. Aliás, eu ia dizer assim, a palavra é nossa, que eu venho à espera de conversar contigo um bocadinho, pronto. Sim, e com o que mais? Claro. Com o que mais, se quiser juntar à nossa conversa. Claro. Olha, nós conhecemos alguém que a estar agora em casa e se estiver a ouvir-nos e a assistir, vai rir-se. Mas vai rir-se mesmo até quase cair para o lado da cadeira. Chama-se Tom Mendonça, mando-lhe um enorme beijo, caso eles não estejam a ouvir, e que há de estar a pensar assim, olha, bem feita que lhe calhou um tema destes. Bem feita, que apela a ir lá ao fundo, mesmo às entranhas, e no fundo beber um bocadinho mais, como diz a música que tu tão bem escolheste para o início destes trabalhos, vir beber um pouco mais. Eu devo dizer-te que porventura é dos capítulos menores no sentido do número de páginas, dos capítulos mais pequenos do Evangelho,
mas porventura será daqueles que nos colocam um desafio tremendo, porque esta questão de não separar o que Deus juntou já é um chavão da nossa sociedade, está-nos entranhado. Eu pego um pouco nas tuas palavras de há pouco, a moral de Jesus não é estranha, entranha-se. Quando depois ficamos não a percebê-la, porque acredito que mesmo o estilo, o modo como ele falou connosco através de parábolas, foi essencialmente através de parábolas que Jesus falou com todos os seguidores, e com parábolas porque efetivamente os ouvidos da época não estavam preparados para, e perdoem-me a repetição, para ouvir a profundidade e a grandiosidade daquilo que estava a ser dito. Se eu tivesse que dar, se me fosse permitido dar um outro título a este capítulo, provavelmente diria não separar o que o amor juntou. Porque, se repararmos bem, a lei do amor é o pilar da doutrina espírita. Tal como tu disseste no início, no fundo da tua abertura, deu-nos os pontos todos-chave para podermos explanar isto. Fantástico. É fantástica, não há nada por acaso, nem há coincidências. Mas a doutrina é uma filosofia, tem um pendor filosófico enorme. Não estamos a falar apenas de uma questão de crença, de fé, até porque é o próprio espiritismo que a sua fé tem que ser uma fé racionalizada, uma fé pensada. E ao falar, se me permites, até porque eventualmente há sempre pessoas novas que começam a assistir e que vêm por curiosidade, eu creio que é importante deixarmos sempre muito claro que quando falamos de espiritismo, estamos a falar de algo que tem um rigor científico tremendo. Porque quando Kardec, o pai, chamemos-lhe assim, o grande pai desta doutrina, decidiu mergulhar no desafio que lhe foi proposto, que ele de facto aceitou, ele não sabia muito bem ao que ia. Uma coisa ele sabia, era o que não queria. Exato. E de facto baseou-se apenas naquilo que pôde ser comprovado. Não, quando temos as comunicações dos espíritos, temos de facto comunicações dos espíritos que nos foram transmitidas, que se fizeram acompanhar até mesmo de fenómenos físicos que foram observáveis à época dentro do que a tecnologia e digamos assim, os instrumentos possíveis na altura permitiam. Portanto, quando falamos de espiritismo, cada vez mais eu quero acreditar que quem ouve sabe que não estamos a falar de mais uma crença, de mais uma qualquer religião ou de uma qualquer pseudofilosofia que surgiu. Estamos a falar de Ou até algo mesmo que de uma seita. Desculpa interromper. Exato, sim. Eu nem queria ir tanto por esse termo, ainda bem que foste, para depois eu não me considerar muito culpada, ou até mesmo de uma seita, mas sei por experiência própria, felizmente, mas posso dizê-lo felizmente, porque ainda bem que estas coisas acontecem, mas por experiência própria sei que há sempre aqueles comentários de lá vai aquele, para aquele sítio, onde dizem umas coisas, ou então onde fazem umas bruxarias. Essa da bruxaria, então, Também é boa. daquelas que eu fico... É um preciosismo linguístico que eu gosto imenso. Gosto imenso, talvez por ser da área das letras, em mim as luzinhas acendem e eu dá-me vontade de parabenizar as pessoas que dizem tudo isto num sentido irónico. Este capítulo é uma delícia, olha, para já o capítulo é uma delícia porque vai a uma questão existencial, e se me permites fazer aqui um cruzamento, quando comecei a lê-lo de novo, pela enésima vez, Camilo, salutam-me, que ele vi fartas. Pouco mais do que isto sei. Era impossível não agradecer este cumprimento em esperanto. Se me permites, eu quando voltei a ler este capítulo, houve logo uma palavra que veio e que achei que era necessário nós falarmos, que é a reencarnação. Ótimo. A reencarnação, porque se nós pensarmos que efetivamente a lei que Deus nos deixou através do Filho é a lei do amor,
tanto que ficou muito claro este amarmos ao próximo como a nós mesmos, esta caridade, pronto, a nossa teologia, não é? Mas a palavra caridade, a benevolência, a capacidade de saber perdoar, mas perdoar efetivamente, são provas de amor, tudo isto são provas de amor. E o grande pilar do Espiritismo e de quem segue a palavra de Cristo, independentemente da crença que tenha, é o pilar do amor. E, portanto, nós, se partirmos desta premissa, que Deus nos ama e que quer efetivamente que sejamos felizes, então seria impossível pensarmos na figura de um Deus que fosse opressivo ao ponto de nos impor algo que é não separar aquilo que o uni. Porque se falarmos no casamento em si, repara, o casamento hoje em dia, pelo civil, e falo apenas pelo civil, é um contrato entre duas pessoas. Exato. Tal como um contrato, quando vamos comprar um carro, quando vamos fazer a compra da nossa casa, estabelecemos um contrato com uma entidade bancária. Aqui no casamento civil, estabelecemos um contrato com o parceiro, com a parceira, independentemente dos sexos. E fazemos assumimos uma série de compromissos para com aquela pessoa. Em lado algum, no casamento pelo civil, está escrito que, olha, que este acordo é ad eterno, é permanente. Não está. Portanto, parece-me que quando falamos do divórcio civil, a nível de mentalidade, as pessoas já estão, de certa forma, um bocadinho com as mentalidades mais... De facto, acho que é importante sublinhar que a palavra amor, há 2000 anos atrás, veio revolucionar. Um homem que largou tudo e todos, parte sem nada, sem qualquer bem, sem qualquer posse, e que atreve-se a pregar a palavra amor, reunindo seguidores que, à semelhança dele, largam tudo e todos, sem qualquer bem material atrás, seguem-no por amor à palavra amor e que vão pregar este carinho ao próximo numa sociedade tão primitiva, tão marcada por guerras e conflitos e por bens de sangue. Das duas, uma. Ou este homem estava completamente louco, ou de facto era o Filho de Deus. E não estamos a falar de alguém, de uma qualquer pessoa. Estamos a falar de uma pessoa que felizmente podemos chamar de irmão, de alguém que nos deixou este ensinamento, amar o próximo como a ti mesmo. Agora, o amar ao próximo como a nós próprios também implica nós termos conhecimento racional do que significa a palavra amor. E acredito profundamente que nós ainda hoje não conseguimos perceber a palavra de Jesus. Mesmo através das parábolas, ainda hoje, 2000 anos depois, nós ainda não evoluímos o suficiente para conseguirmos abranger no total toda a mensagem belíssima que ele nos deixou. O que a mim, por um lado, me deixa muito descansada, porque acreditando eu nas sucessivas encarnações, significa que eu tenho muito trabalho para fazer para a frente e que tenho muita coisa para ainda vir a aprender. E isto deixa-me bastante satisfeita. Agora, e daí eu ter colocado aqui a questão da reencarnação. Parece-me que é importante para nós percebermos então porque é que acontecem os divórcios. Ora bem, a reencarnação é aquele processo, e isto entrando aqui, vou tentar não usar palavras muito técnicas, portanto é um processo pelo qual o espírito, escolhendo um corpo, porque sim, somos nós que escolhemos este corpo físico que temos, esta cápsula, este instrumento, este veículo que nos permite então, como espíritos, manifestarmos, agirmos, evoluirmos acima de tudo. Portanto, este corpo foi escolhido por nós. Daí que seja um corpo, é um tempo que nós temos que cuidar, que nós temos que zelar, porque de facto ele foi escolhido por nós e está ao serviço da tal palavra preciosa do amor, ao serviço de Deus e ao serviço de algo que nós fomos beber ao nosso irmão Jesus e que estamos cá a perpetuar. Portanto, e nós retornamos periodicamente a este polissistema material. De vez em quando, nós cá estamos, no mundo que é muito material, também com um corpo material para podermos inserir-nos nesse mundo e podermos agir de acordo com o mesmo, com um objetivo.
que é vivermos, que é experienciarmos, que é adquirirmos conhecimentos e permitirmos-nos à evolução. Permitirmos-nos também à evolução. Porque muitas vezes reparo que há uma grande maioria de pessoas que se deixam minar, elas de certa forma autominam-se, criei aqui a palavra, que é não se permitem avançar mais na sua própria evolução, porque ainda não são capazes de libertar-se dos grilhões que têm. E porque muito provavelmente isto energia atrai energia, daí que se diga e que se salienta tantas vezes a necessidade da oração e o valor da oração, porque pela oração nós elevamos-nos. Pela oração nós entramos em contacto com os espíritos superiores, que depois têm a profunda generosidade de atender os nossos pedidos, de serem um colo, de serem um abrigo, que também nos transmite a calma e a confiança e a serenidade que necessitamos para o dia-a-dia. Mas quando a pessoa se mina e não se permite a um avanço e não cumpre com aquilo que previamente até se comprometeu antes de vir, o que é que acaba por acontecer? Vive num padrão vibratório tão negativo, tão pessimista, que as entidades que atrai para junto delas têm o mesmo padrão vibratório. Acabam por ser entidades que nós, no fundo, o que nós rotulamos como obsessores. Portanto, e essas pessoas não têm, então, essa ajuda necessária, mas também não a têm, não porque Deus é punidor, que é opressivo, ou que vem para castigar as pessoas de todo. Quando nós regressamos a este polissistema material, a esta vida terrena, nós, muitas vezes, somos nós que queremos regressar e que nos propomos os desafios que vimos cá passar, só que não temos lembrança disso quando cá chegamos. E então, muitas vezes, a carga torna-se pesada, como se Deus nos mandasse alguma carga que fosse demasiado pesada para as nossas forças, porque tal como Ele sabe o que as aves nos céus precisam, também sabe aquilo que os humanos de pé assente na terra necessitam. Neste processo reencarnatório que nós vamos seguindo, eu fui aqui pesquisar um pouco da posição de André Luiz face ao tema, até para cruzarmos aqui várias óticas. Amar é construir. Amar é construir. Daí eu há pouco ter falado que acredito que vivemos muito na ignorância do que é que significa a palavra amor. E partindo dessa ignorância e não tendo esse conhecimento, qualquer coisa para nós é amor. Daí o compromisso fácil. Se amar é construir, o compromisso da encarnação, o compromisso da união até já pode ter vindo de vidas passadas, mas baseado numa ilusão que depois vem ser perpetuada na encarnação a seguir. Os espíritos iludem-se. Mas a verdade é que o casal não se constrói em desavenças. E se num casal nós encontramos desavenças, isso, desavenças contínuas, porque costuma-se dizer casa que não é ralhada não é governada. Exato. E a sabedoria popular, por alguma razão, ela vai vingando. Sabe muito. As coisas têm que ser faladas. Agora, quando nós assistimos a uma união, casamento entre alguém, segundo o que estamos aqui a falar, mas nem necessita ser propriamente o casamento. Qualquer união em que, de facto, os membros da mesma entram em conflito constante, porque o amor não está. E é um resultado, já explicarei, para não pensar, meu Deus, como é que... O Livorno é um instrumento que é criado para nós corrigir os erros que foram cometidos. À luz da doutrina espírita, que não condena o divórcio, portanto, não há nada na doutrina espírita, nada, aliás, se quisermos uma pesquisa mais profunda, na questão 697 do Livro dos Espíritos, quando se fala na impossibilidade do divórcio, não é? Que nós estamos tão acostumados a ser dito que, de facto,
não se pode separar aquilo que Deus uniu, mas perante esta resposta de Kardec, os espíritos respondem que o divórcio é uma lei humana muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar as suas leis. Só as da natureza são imutáveis. E isto já é visão, uma luz sobre aquilo que viria a ser a posição espírita, quando o movimento espírita se desencadeia e quando Kardec, neste capítulo, nos afirma que o divórcio não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram, quando a lei divina não foi aplicada. Ora, a lei divina é a lei do amor. Se essa lei do amor não foi aplicada, o divórcio existe para que ela possa ser corrigida. Agora, há aqui uma coisa que temos que ter em conta, que é, primeiro, não podemos banalizar o divórcio. Não é tu és do Benfica, eu sou do Sporting, então, ao fim de 6 meses de casamento, vamos nos separar por questões clubísticas. Não podemos pensar que o divórcio é um pouco a pílula do dia seguinte. Pronto, isto não correu bem, deixa-me cá divorciar-me e depois vou à procura de um outro amor, porque afinal, aquele que era há 2 meses atrás, ser, e depois vai-se procurar na vida. O que a maioria das pessoas, nós todos, a humanidade, e isso sim deveríamos fazer, era o valor da palavra amor, que já nos foi trazida há 2000 anos atrás pela boca de Jesus, que nós continuamos, este tempo todo depois, sem a analisarmos de uma forma um pouco mais profunda. Nós banalizamos o por nada, eu amo, usamos sempre digo, amo, é questões académicas, talvez, as palavras para mim têm um valor imenso, profundo, porque as atitudes marcam-nos, mas o tempo tem um demais é pagar a comportamentos quando são muito desconfortáveis, aquilo, mas as palavras já não é bem assim. Alguns eu li silêncio, mas a palavra é de prata. Quando a palavra é dita, quando nós dizemos a alguém eu amo-te, de certa forma estamos a comunicar o amor que achamos sentir àquela pessoa. O que acaba também por nos convencer a nós próprios, é uma tentativa de nos convencermos a nós próprios que amamos aquela pessoa. Mesmo quando, na altura de nós conhecermos a pessoa, começamos a notar que já não existem pontos de afinidade, ou que de repente existem tópicos para discussão, mas acabamos por desculpar, metermos a cabeça um bocadinho na areia e pensarmos, não vou falar mais sobre isto, nós depois falamos. Amanhã falamos sobre isso. Ou na próxima semana falamos sobre isso, porque agora estamos carregadíssimos de trabalho e não pode ser. Portanto, cada vez mais acredito, não é eu que penso. E quando digo eu acredito, é com base naquilo que observo, com base naquilo que vou estudando. Eu lembro-me de, há muitos anos atrás, mesmo muitos, quando entrei na faculdade, apaixonei-me por um sociólogo, Kurt Lewin, que dizia, na altura, 75% dos problemas a nível do relacionamento humano deve-se à comunicação, ao facto de nós não sabermos comunicar. E acabamos por continuar a não saber comunicar. A nossa comunicação é cada vez mais escassa, é cada vez mais rudimentar, nós refugiamos-nos atrás do teclado de um telemóvel, o escrever acaba por ser muito mais fácil do que encarar a pessoa de frente e falar com ela, porque é impressionante a forma como nos dias de hoje nós vemos as pessoas a falarem umas com as outras por mensagens. Parece que perdemos aqui a parte do contacto físico. E isso acontece nas relações conjugais. Um casamento é uma construção. A lei do amor é construção e o casamento é uma construção. E todas as construções têm que ter uma base sólida. Não é à toa que nós levamos tanto tempo, e quem é da área percebe disso melhor que eu, é que quando começamos as obras para construir uma casa, parece que aquilo nunca mais anda para a frente.
E só vemos buracos no chão, e uns ferros, e umas coisas erguidas, mas ali onde devia ser a minha cozinha, nunca mais está a minha cozinha. Vejo uns ferros, vejo, e uns buracos medonhos no chão. Tu queres ver que me vão pôr aqui a tropeçar nos buracos? Mas é que os alicerces da casa são parte fundamental da casa. Os alicerces, assim como o alicerce do amor. Quando as pessoas iniciam um processo de enamoramento, é para se conhecerem. Só que os seres humanos são imperfeitos, ainda bem, é para poderem evoluir. Por outro lado, ainda mal, porque continuam a persistir nos mesmos erros, que é, quando nos enamoramos de alguém, queremos mostrar ao outro, não é a nossa imagem, é a imagem que o outro quer de nós. E queremos ver no outro uma determinada imagem, que acaba por nos ser projetada. Então acreditamos na imagem um do outro. Foi uma imagem fabricada ao gosto e que nós servimos. Faz-me lembrar um pouco aquela teoria, olha, e não sei se para todas as pessoas que nos estão a ouvir, costumam ouvir isto, mas eu sempre ouvi desde pequena, quando na minha terra alguém se divorciava, havia uma frase muito comum ao fim dos meses que era: pois, agora é que se divorciou é que está toda boa. Porque quando era casada ia despejar o lixo de pijama, de pantufas, e andava por casa de bico, sim, na minha terra, que eu tenho a felicidade de ser do pleno Ribatejo, uma terrinha pequenina, e sim, as senhoras vão ao lixo de pijama, com o robezinho, com a pantufa, com a meia, e andam confortáveis por casa. E as pessoas tinham, e o menino e moça ouvia isto, que é, pronto, agora que o marido a deixou, é que está mais magrinha, está mais produzida e anda toda bem arranjada. Como se a essência das relações humanas fosse o aspecto físico ou as roupas que as pessoas trazem vestidas. Porque, repara, a essência de uma união é o amor, seja lá o que isso for. Porque o amor é aquelas palavras que poetas, cantores, pintores, compositores procuraram reproduzir das mais diferentes formas artísticas e ficou sempre aquém das suas expectativas. Olha, eu sou uma apaixonada por Fernando Pessoa, e quantos poemas nós temos de Pessoa numa febre quase, num estado febril de ansiedade, por querer definir uma palavra que ele acabava por não ser capaz de definir. E estes anos depois, se ele, que era Fernando Pessoa, não a conseguiu definir, e com tantas personagens que ele criou dele próprio, como é que nós vamos definir o valor? O valor da palavra amor, neste caso. Eu costumo dizer, e o Evangelho também nos diz isso, que é baseado numa palavra que também é muito preciosa e que nós ultimamente não respeitamos, que é o respeito. O respeito por duas pessoas. Se eu me enamoro de alguém, a imagem que eu lhe dou e o enamoramento é algo espontâneo. É algo que nós não conseguimos controlar. Eu não consigo racionalizar que me vou apaixonar por alguém. Agora, a paixão é uma coisa, é primitiva, é muito instintiva, é uma questão mesmo de instinto. O amor é outra. O amor já é racionalizado de certa forma, porque aí nós já temos a obrigação e o dever, como eu digo tantas vezes, é a frase da minha vida: nós podemos não saber o que queremos, mas temos a obrigação de saber o que não queremos. E se reparamos de facto que o eu, e não sou eu, Marina, o eu, qualquer pessoa, tem de facto características que o outro aponta constantemente como defeitos, que o outro critica constantemente em época de namoro, não vale a pena de todo mantermos a ilusão que isto depois do casamento vai melhorar. Porque depois do casamento estamos mais tempo juntos, vamos conviver mais e isto vai melhorar. Não vai. Porque depois do casamento, o tempo que passam juntos é maior, à partida. É maior e vai fazer com que haja um maior conhecimento da outra pessoa. E a imagem que a maioria das pessoas gosta de criar namorado ou a namorada, e eu quando digo isto, de todos, estou a dizer que é a mulher ou o homem, é de ambas as partes. Isto o processo
criamos aquela imagem para o outro, criamos numa sexta-feira à noite, quando se vai sair, se vai jantar, no sábado à noite, no domingo à tarde, que é o passeio com os amigos, e cria-se aquela personagem da namorada. Mas a personagem da mulher não pode ser criada, porque a personagem da mulher ou do homem é falível e tem uma durabilidade pequena. Como é que nós fingimos que somos alguém durante 24 horas? Não conseguimos. E então, de repente, aquelas duas pessoas que estavam profundamente apaixonadas durante o tempo do namoro acabam por se unir, desculpem-me a repetição uma vez mais, numa união que vai ser tóxica, não vai ser saudável para as duas pessoas, porque o amor é um casamento de almas. E ninguém nos garante, pegando aqui no tema neste capítulo 22º, ninguém nos garante que a pessoa com a qual casamos é efetivamente a pessoa que amamos. Pode não ser. Pode ser, à luz deste processo reencarnatório, da sucessão das encarnações, aquela pessoa com a qual nós acabamos por casar, a ter ser alguém que numa existência passada nós deixamos umas contas para ajustar. De tal forma que ao voltarmos a esta vida, encontramos aquela pessoa. E agora, em vez de ser a nossa mãe, ou o nosso pai, ou até um filho, passa a ser o marido ou passa a ser a mulher. E aí temos um duelo de titãs. Porque depois já não é um pai ou uma mãe que ao fim de algum tempo de vida nós abandonemos o lar para seguir a nossa vida profissional enquanto pessoas adultas, é um marido ou é uma mulher. É alguém que está ao nosso lado e que nós de repente não podemos dizer cala-te. Ou agora já não gosto mais de ti, de um momento para o outro. Ou sairmos porta fora, batermos com a porta, já não te posso ouvir. Entre outro tipo de vocabulário que depois acaba por ser, isto faz-me lembrar muito, sabes que durante esta quarentena houve muitas causas que se tornaram muito queridas para mim, muito acarinhadas, e uma delas foi a da violência doméstica. Porque dei por mim a pensar que devia ser terrível para todas as mulheres, homens, que sofrem de violência doméstica, e aqui é um todo, atenção, é um todo. Nós sabemos que há idosos a serem profundamente maltratados por familiares, que são encontrados em condições completamente degradantes. E este problema afligiu-me durante a quarentena, que é, efetivamente, nós preocupamos-nos, quem pode e quem assim está destinado vai à Segurança Social, mete uns papéis para receber um apoio, vamos fazer uns testes, procuramos estar em casa confinados, mas e quando a pessoa que está confinada em casa é vítima de agressão por parte da outra? Seja homem, seja mulher. Eu volto a dizer isto porque eu sei que, infelizmente, quando falamos de violência doméstica, há uma tendência para pensarmos logo nas mulheres que são agredidas. Eu não sou, pode parecer, mas não sou de todo feminista. Para mim, uma mulher é tão válida como um homem. E para mim, a violência doméstica não é só quando uma mulher é agredida. Nós sabemos que a violência doméstica também existe para com o homem, com a parte masculina. Que lá está, por questões de tradição, por questões de costume, por questões de sociedade, o homem acaba por esconder um pouco mais este problema, porque é o orgulho de homem que acaba por ficar ferido, ao invés de a mulher que assume mais facilmente a fragilidade daquilo que está a passar. E todos estes problemas de violência doméstica e dos desentendimentos que temos entre os casais, aqui, quando no capítulo 22º falamos sobre os casais e da permissão ou não para haver divórcio, todos estes conflitos, estas questões, poderiam ser evitados se de facto cada ser, no processo reencarnatório, viesse já com uma maior consciência do que necessita de aprender, do que necessita de evoluir e, como tu disseste bem na tua introdução, nos valores que queremos para nós e que devemos zelar todos os dias, porque eu tenho uma planta, mas se eu não a cuidar, não adianta eu apregoar aos 7 ventos que eu adoro a minha planta. Se eu não cuidar dela todos os dias, se eu não lhe der os nutrientes, se não lhe der a água, inclusivamente se eu não a tratar com amor,
com zelo, essa planta, por muito que eu diga que a amo e gosto muito dela, às outras pessoas, ela vai morrer. E o mesmo acontece nas relações. Por muito que possamos dizer, mas eu amo, eu não digo nada porque eu amo, eu não me separo porque eu amo, isto no fundo acaba por ser uma atitude que eu entendo, mas um pouco hipócrita, porque alguém fez aqui um comentário que eu li, peço desculpa de não ter fixado o nome da pessoa, que a pessoa tem que se conhecer ela própria para saber amar, e tem que se conhecer e respeitar-se ela própria para poder fazer, exato, a Judite Lopes, obrigada pelo comentário, quando diz, o problema é quando a pessoa não gosta de si própria e assim é incapaz de ver o outro com bons olhos. E isso acontece imenso. Uma pessoa que é insegura, uma pessoa que é ciumenta, uma pessoa que acredita que há atrações em todo lado, pode ter um marido ou uma mulher espetaculares, mas vai julgá-la à semelhança dela própria. Porque nós somos marcados pelas nossas experiências, tudo o que vivemos, nós interiorizamos e depois colocamos na prática. Mas uma pessoa que não gosta de si própria até pode ver o outro com bons olhos, independentemente desta dificuldade que tem de gostar dela mesma. Eu partilhei aqui na última vez que o Filipe me fez o convite, eu partilhei que o maior presente que a doutrina me tinha dado foi eu aprender a gostar de mim própria. Mas eu, antes de gostar de mim própria, graças a Deus, sempre tive a capacidade de fazer a diferença entre o eu não gostar de mim própria e o julgamento que eu fazia dos outros. E acho que isto também depende muito, acredito que o julgamento, o pré-julgamento e o pré-conceito que nós fazemos das outras pessoas está muito relacionado com a educação que temos, com o local onde reencarnamos, com a cultura em que reencarnamos, no tempo em que reencarnamos, porque nós medimos tudo de acordo com a realidade onde nós estamos. E a minha realidade é diferente da tua, Filipe, por exemplo. Quanto mais não seja a nível geográfico. Há de haver coisas que para ti são uma realidade, tradições da tua terra, e que para mim são outras. Há de haver coisas no teu espaço físico onde, entre marido e mulher, aquela palavra é normal, é usual, é comum, e que muito provavelmente no espaço onde eu estou, onde outras pessoas estão, uma das partes dizer aquilo à outra já é ofensivo. Portanto, há aqui que perceber que esta questão do casamento e do divórcio, ambos os processos, o casamento enquanto uma construção e o divórcio enquanto uma desconstrução que nos é permitida por Deus para que possamos entrar de novo na lei divina e podermos encontrar ou não que nós amamos. Há pessoas que nascem com o sonho, quer casar e quer ter filhos. E, entretanto, o tempo do casar vai passando, o tempo de ter filhos vai passando, mas depois, no final, têm tudo quanto necessitam. Olha, se me permites, eu não sei o nome do filme. Quando eu me lembrar, eu mando mensagem e digo. Mas vi há pouco tempo, esta quarentena também faz, tem coisas boas. De repente podemos ler um livro de vez em quando e até ver um filme de vez em quando. E o filme era sobre uma mulher que se divorciava, lá está, divorciava-se, e decidiu ir para a Sicília. E foi sozinha. E decidiu comprar uma espécie de palacete e de repente não sabia o que fazer com aquele palacete de desconstruir-se. Mas ela tinha um sonho, ela procurava o amor de forma compulsiva, porque eu falhei, eu divorciei-me, e lá está aquela ideia pré-concebida, quando uma mulher pede o divórcio é porque falhou. Pronto, ela sentia-se culpada de ter falhado, e de repente começa ali à procura, quase de lupa, uma procura quase científica, tipo a CSI, a ver onde é que estão as impressões digitais, à procura de um novo amor. E diz a um conhecido, portanto, à pessoa que tratou da venda da casa, que o que ela imagina naquela casa é um casamento, é alegria, é jantares, ela é cozinhar, porque ela era cozinheira, cozinhar para a família dela, cozinhar para imensas pessoas. A verdade é que ela não casou. A verdade é que ela não teve filhos. Mas os laços que criou com todas as pessoas que se aproximaram dela,
que a ajudaram a reconstruir aquela casa, que se tornaram amigas, ela acaba por adotar de coração um dos rapazes que trabalhava na empresa de reconstruções, que casa com uma menina que é vizinha de uma família de bem e que à partida não devia casar com aquela pessoa porque até era um rapaz estrangeiro e havia ali aqueles preconceitos, e o casamento é feito em casa dela. E em pleno casamento, o tal interlocutor da venda diz-lhe a ela: já reparou que neste momento realizou o seu sonho? Tem o amor à volta. Porque o amor tem muitas formas, tem muitas manifestações. E ela estava rodeada de amor por todos os lados. Na casa dela tinha o casamento que ela queria, tinha as mesas cheias de comida que ela tinha feito com tanto amor para as pessoas que ela amava. Não era o marido, de facto não, mas eram as pessoas que ela amava. E não querendo ser spoiler e destruir o suspense, a meio do casamento surge o futuro marido. Porque isto é a Hollywood, depois surge ali quando não se está à espera, quando não se procura. Porque muitas vezes nesta procura, se nós fizermos tudo aquilo que socialmente nos é imposto, o casamento muitas vezes é quase como uma questão social. Então, mas tu já tens 30 e tal anos e ainda não te casaste, porquê? Então, mas tu com 30 e tal anos, casaste há 2 ou 3, ainda não tens filhos, porquê? E a pessoa vai se sentindo pressionada. Quase que os casamentos acabam por, não digo todos, obviamente, há aqui exceções, nós estamos a falar de alguns casos, em que acontecem, não porque as pessoas queiram casar-se, mas muitas vezes... Obrigada, Fernandinha, que saudades, que saudades. Muitas vezes as pessoas sentem-se pressionadas para o casamento. Aquilo é um namoro que já está ali um bocadinho estagnado, que já não há o entusiasmo, já não há o brilho nos olhares de cada um deles, em que as coisas já estão muito estagnadas, muito conformadas, mas a sociedade à volta continua, de certa forma, a pressionar. Ai, que bem que vocês ficam e foram feitos um para o outro, quando é que casa? E lá vem o casamento. E lá vem o vestido, tudo muito bonito, tudo aquilo que é lindo e que envolve um casamento, e vem o compromisso no altar. Mas repara, quando noivo e noiva entram no altar, quantas vezes estão a responder às perguntas do padre, conscientes que não vão conseguir cumpri-lo? Quantas vezes aquelas perguntas são feitas e a pessoa responde afirmativamente, quase de forma automática? Porque até já vimos aqui uma série de vezes nos filmes e aquilo é muito giro, nós dizermos aquilo e depois troca-se a aliança e depois o senhor padre no final diz: aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Mas foi Deus que uniu aquelas duas pessoas? Ou foi a teimosia delas? Ou foi a pressão social? Ou foram os casamentos combinados, que ainda existem? Estamos em pleno século XXI, temos de tudo, muita evolução por um lado, mas por outro nem tanto. Ainda continuamos a ter um Portugal interior muito primitivo, em que os casamentos acabam por ser, de certa forma, um pouco combinados. Olha, quando nascerem uma cachopa, tenho aqui este mais novo, e isto fica tudo aqui entre famílias. E nós sabemos que durante séculos as coisas foram sempre assim. Não foi assim há tanto tempo que nós abandonamos as monarquias. E as monarquias, o casamento entre reis e rainhas não era de todo feito por amor. Era um contrato, por conveniência. Aquilo podia reinar tudo menos o amor. Mas o que interessava eram os interesses políticos de ambos os países. Ora, quando o que interessa, num casal, aquilo que é colocado por esse casal como a tónica, como o importante, satisfazer os meus interesses, tu satisfazeres os teus, repara, a partir do momento que temos os meus e os teus, onde é que ficam os nossos? Banaliza-se. Nós perdemos muito a noção do que é, e podia dar aqui variados exemplos. Repara, nós somos bombardeados com reality shows em que ao fim de 24 horas estão apaixonados. E ao fim de 48 horas já estão a pedir a pessoa em namoro, uma coisa quase há tempo da adolescência. Queres namorar comigo, sim ou não? E o papelote era enviado. Eu não sou desse tempo, a mim nunca ninguém me enviou um papel desses, mas o meu marido diz-me que era assim. E se ele diz, eu confio. Mas é isso que nós vemos. E os reality shows, por muito que nós digamos assim, calma, e vamos lá ver,
O espírita tem que saber selecionar aquilo que vê, também tem que imbuir-se de cultura, sim, mas eu sempre tive uma posição em relação aos reality shows que é, se queremos ver como é que é a sociedade no geral, então agarramos numa certa quantidade de pessoas, pomos-las numa casa, ligamos as câmaras e logo vemos como é que eles vão começar a comportar-se. E nisso que nós tão bem fazemos ou tão mal fazemos há 20 anos para cá, no panorama televisivo português, também nos mostra o amor, repara. Eu não vou fazer publicidade de programa nenhum, mas o amor é uma coisa que acontece ao fim de 24 horas. Como é que alguém pode acreditar que a lei mais divina que nos foi deixada, que é a lei do amor, duas pessoas que não se conhecem a 24 horas estão a pô-la em... Aconteceu. Pronto, puf, foi amor à primeira vista. Mas no dia a seguir já estão a discutir, porque tu deixaste os pensos higiênicos em cima do balcão e eu não quero que tu deixes ali os teus pensos higiênicos, porque isso ofende. Não, e tu deixaste a máquina de barbear não sei aonde, isso também é uma falta de respeito para mim. E nas outras 24 horas já não se fala. E depois nas outras 24 a seguir, volta ao amor. Ora, o amor não é uma coisa que vai e vem, isto não são as ondas no mar da Nazaré. O amor é uma constante, mas é uma constante de partilha e de construção. E construir dá muito trabalho. E acredito que hoje em dia, a maioria das pessoas não esteja disponível para fazer essa construção em conjunto, porque eu tive eu durante muito tempo da minha vida, já nem sei dizer os anos que foi, fui muito católica. E, portanto, todas as missas, era catequista, era acólita, era leitora, ia meia hora mais cedo para todas as missas, para organizar tudo e mais alguma coisa. E lembro-me de ter uma catequista, que era a irmã Rosa, que por acaso era uma senhora que cada vez que eu lhe pedia a explicação de uma parábola, ela dizia-me, filha, isto é assim porque Deus disse. Lá está, eu hoje sei que a irmã Rosa ainda não tinha os ouvidos dela preparados para abarcar, nem a cabeça dela preparada para abarcar aquela mensagem tão profunda. E também percebo que eu era uma miúda irritante, que só fazia perguntas que não devia. Mas sempre fui daquele grupo que eu não compro as coisas só porque me dizem. Eu preciso, quando eu entrei na doutrina, quando eu fui ao Centro Espírita pela primeira vez, aquilo que as pessoas me disseram foi muito importante, sim, mas o processo mais importante de todos foi eu verificar por mim própria como é que as coisas de facto eram, como é que elas ocorriam, como é que elas se davam. E isso acho que é importante nós termos enquanto seres humanos a consciência de que há um caminho que temos que fazer por nós próprios, inclusivamente a nível de relações, porque as relações que temos com alguém a nível de amor, seja o marido, seja a mulher, o companheiro, qualquer outra pessoa que faça parte das nossas relações, mas aqui em concreto a relação entre marido e mulher, que digamos assim, é mais profunda, é aquela que nos leva de facto a um mergulho vertiginoso no desconhecido. Sim, o casamento é uma carta fechada, nós não sabemos o que vem de lá. Nós não sabemos ao que vamos, aquelas questões existenciais. Para onde é que vou? Ora, se eu não sei para onde é que vou sozinho, não é? Enquanto ser, eu não sei qual vai ser o meu caminho, como é que eu sei para onde é que vou como casal? A ter agora uma companheira, com as características dela, com o feitio dela, porque é muito fácil amar o que a pessoa tem de bom. Quando tens alguém que é fantástico e maravilhoso, é tão fácil amar essa pessoa. Eu não sei se a palavra amar se adapta aqui. É fácil é gostar dela. E do gostar até o amar vai uma diferença muito grande. Só que, infelizmente, nós hoje em dia não fazemos essa diferença. Usamos a palavra amar, o verbo amar, de repente, para nós tem o mesmo valor que gostar. E eu costumo dizer assim, eu gostar gosto de chocolates. Ou de outras coisas assim do tipo, que eu até de chocolates, mesmo assim é de vez em quando. Até o gostar, pronto, até no gostar eu sou esquisita. Mas o gostar é muito mais leve. O amar é algo que nós temos que ter consciência, quando pronunciamos essa palavra, que estamos a implicar-nos e a implicar alguém nesse processo. E que esse é um processo
de construção. É uma casa que vamos erguer em conjunto com alguém. Não é de todo algo que eu agora faço, depois paro, porque já não estou a gostar de fazer aquela casa, então vou ali ao lado fazer a casa com aquela outra pessoa que é mais agradável, que é mais simpática, e vou começar a fazer uma construção do outro lado. E depois pensar assim, olha, afinal esta construção também não me agrada muito, deixa-me começar a construir por ali. Quando damos por nós, fomos tendo uma vida muito repleta de relacionamentos, sim, mas não foi repleta de amores. Pode ter sido repleta de paixões, mas de amores não. E podemos ter a vida de alguém com vários casamentos marcados no currículo e vários divórcios também, e venha lá o primeiro para mandar a tal primeira pedra. Também não podemos. Porque se partirmos do princípio que a lei divina mais sagrada de todas é a lei do amor, partindo do princípio que o próprio Jesus, são mesmo os espíritos que vêm comunicar com o Kardec e que nos vêm dizer como é que nós nos devemos orientar. O meu Francisco está a queixar-se, vês? Está a pensar assim, eu quero ouvir isto tudo e um dia mais tarde saber escolher a mulher certa para mim. E eu como mãe penso assim, ele vai fazer muitas escolhas erradas pelo caminho, mas a mim como mãe só me resta aceitá-las todas, porque um dia ele vai chegar lá. Um dia vai chegar lá. Eu preocupo-me em transmitir-lhe a ele os valores, para ele saber a diferença entre o gostar, entre o amar e, acima de tudo, o respeito. O respeito por ele próprio e o respeito pela mulher ou pelo homem que ele um dia queira ter ao lado dele. E aí eu entendo que aquele comentário de há pouco que é nós temos que nos respeitar a nós próprios e gostarmos a nós próprios. Pois temos, parte tudo disso. Eu tenho que me respeitar a mim própria. Qualquer pessoa tem que se respeitar a ela própria. Eu não vou fingir que sou uma coisa para que a outra pessoa goste de mim. Cada um de nós tem que ser ele próprio. Se a outra pessoa não gostar, então é porque provavelmente não é aquela a pessoa certa. Mas nós vivemos numa sociedade demasiado rápida, em que tudo muda da noite para o dia, em que tudo é muito descartável, é tudo fast food, e é ali, pronto, carregamos no botão e vem. E depois achamos que em todas as outras coisas isto também é assim. Mas não é, as coisas exigem tempo, têm que ser amadurecidas, e quando eu disse que o Tó, esta hora devia estar a rir, se estivesse a ver, se não tiver eu vou buscar depois com ele. Eu tenho 2 divórcios na minha vida. Completamente resolvidos, felizmente, completamente resolvidos. Tenho 2 divórcios da minha vida. E se me perguntarem se eu, à altura dos casamentos, tinha a noção que amava os pais das minhas filhas, não tinha. Não vou dourar a pílula, nem vou dizer que estava profundamente apaixonada e que aquelas eram as pessoas com as quais eu queria partilhar os dias da minha vida e ganhar cabelos brancos ao lado delas. Não era. Acredito mais é que aquele processo de eu não gostar de mim própria, eu procurava alguém que gostasse de mim por mim. Alguém que me fizesse, que me tapasse aquela falha que eu sentia, que era, eu não gosto muito de mim. Eu, Marina, não gosto muito de eu, Marina. E então vai ser, eu vou-me casar e esta pessoa, até acredito que a amo, dentro do pouco que eu sei o que é o amor, porque ela vai-me colmatar esse vazio que eu tenho cá dentro. Nada disso aconteceu. E sim, durante muito tempo, achei-me quase que uma pecadora. Eu lembro-me eu sou do tempo em que a Igreja Católica proibiu as mulheres divorciadas de comungarem. E aquilo é quase que um estigma, é quase andarmos ali com a letra escarlate, que é, até vamos à missa, mas chega a hora do comungar e nós não vamos comungar, e toda a gente olha para nós com aquele ar de, pois, tu divorciaste, então pronto, tens aqui o preço a pagar, já não podes ir comungar. E isto, a primeira vez que aconteceu, o peso social que eu senti em cima de mim foi muito. Quando eu me divorciei a segunda vez, eu achava que a minha mãe ia ter uma apoplexia. A minha mãe, que sempre me apoiou em tudo e mais alguma coisa, e que continuou a apoiar, mas que, no entanto, me dizia assim, para de procurar o amor fora de ti.
Só que quando somos novos, muito, muito novos, nós vamos para a nossa cabeça. E os que estão ao nosso lado e que nos conhecem, que já cá andam há mais tempo a seguir essa lei do amor, sabem mais do que nós, mas nós não queremos ouvir os conselhos deles. Hoje sei que eu tinha que passar por isto tudo, porque algures, num outro plano, eu assumi todos estes compromissos, assumi as dores todas que passei, assumi as dores todas que causei, que tive, sem querer, acabei por causar a algumas pessoas que me rodearam. Mas se me perguntares assim, então, e arrependes-te? Ainda hoje estás melindrada com esse assunto? Não. Hoje já não. Mas foi preciso dar este mergulho na doutrina para perceber que eu tenho direito de ser feliz, eu e todos, e acho que já da outra vez disse isto, que é este processo reencarnatório que nós temos, é uma prova que Deus realmente nos ama de uma forma completamente infinita, porque nos vai dando infinitas oportunidades de nós virmos a este lado da vida, progredir e evoluir, e sermos melhores, e gozarmos um pouco mais, e sermos mais felizes. Nós não andamos aqui porque Deus decidiu pôr aqui as peçazinhas, as marionetes e vá, agora vou pôr este aqui deprimido, agora vou pôr ali o outro com problemas económicos ou com problemas com a família. Tudo isto são preços que nós andamos a pagar de faturas que deixamos penduradas lá atrás. Agora, temos que saber assumir esses erros e percebermos que um divórcio não é um erro. Tal como o casamento, também não podemos ver como um erro. Acontece, agora, não podemos banalizar a união ao ponto de consumarmos o casamento, ao ponto de efetivamente se passar para o casamento, não podemos banalizar e isso significa reforçarmos muito as nossas estruturas psicológicas, as nossas mentalidades, reforçarmos muito aquilo que somos, não cedermos a pressões sociais ou qualquer outro tipo de pressão, para que a palavra amor de facto tenha valor, faça sentido para nós, faça sentido para o outro e nós possamos de facto caminhar de mãos dadas com a pessoa que Deus já lá tinha posto. Pronto, obrigada, Lindy. Exato, é o que eu sinto. Eu tenho 2 ex-relacionamentos e eu, se voltasse atrás, eu acabava por repetir tudo, porque destes ex-relacionamentos vieram os 2 dos maiores tesouros da minha vida, que foram as minhas filhas. E sempre consegui, e perdoem-me, não é falsa modéstia, mas consegui educá-las no sentido de que o correto não é vocês casarem e descasarem, de forma mais caseirinha aqui em casa, o correto não é vocês casarem e descasarem. O correto é vocês, desde cedo, aprenderem os valores corretos, reforçarem-se de sentimentos positivos, respeitarem-se a vocês próprios, gostarem de vocês próprias, para que um dia mais tarde, de forma consciente, possam escolher a pessoa que vai ficar ao vosso lado. Isso não tem erro nenhum. Erro nenhum. E quando a sociedade à volta aponta erro, critica, também não devemos ficar nem tristes nem magoados, porque isso só traduz uma coisa, que ainda é a pouca evolução que as pessoas têm. Portanto, eu se tivesse que resumir tudo isto, para não massacrar mais quem me está... Exato, para não massacrar quem me está a ouvir, é importante nós percebermos que, por este processo encarnatório que nós temos, em que vamos escolhendo um corpo físico e vimos cá a cumprir as nossas missões e que depois partimos para um plano espiritual, continuamos a aprender, voltamos a vir cá para nos aperfeiçoarmos, é perfeitamente normal que, não fazendo a aprendizagem, que também é perfeitamente normal, possamos fazer escolhas para casamento que não sejam de facto aquelas que estavam traçadas no nosso plano. E, portanto, é perfeitamente normal que o divórcio também venha como forma de podermos corrigir esse desvio que fizemos no nosso caminho e, efetivamente, entrarmos no caminho correto em que nos podemos dar ao outro, dar-nos a nós próprios e dar-nos a todos os outros que nos rodeiam, percebendo, efetivamente, o que é a palavra amor. Agora, de maneira nenhuma, como isto eu estou a dizer, que vamos lá todos de repente parar de amar, parar de gostar, ou termos medo de quando nos vamos apaixonar, não. É tentar só fazê-lo
de uma forma um pouco mais consciente, de uma forma um pouco mais alerta. Da mesma maneira que nós selecionamos uma ou outra coisa porque gostamos mais, então também fazermos isso com as pessoas que queremos para companheiros e percebermos que se a pessoa coloca defeito, se a pessoa já tem implicância comigo durante o tempo do conhecimento, o casamento não é solução. Não é solução para depois as coisas poderem vir a resultar melhor. A solução é sermos sinceros connosco mesmos. Marina. Sim. Obrigado. Pela tua espontaneidade, a forma como te entregas ao discurso e vives, e procuras exemplos e procuras referências, e vais buscar também muito daquilo que é a tua experiência pessoal, e isso é muito enriquecedor também para as pessoas ver essa humanidade e trazer essa tua verdade e essa tua experiência. Só dizer que o casamento ele varia também consoante as culturas, e vimos também a questão da poligamia, por exemplo, que não é aceito na sociedade judaico-cristã, mas na islâmica, por exemplo, já é perfeitamente aceito e perfeitamente natural. Toda a doutrina espírita traz este laço de união que tem que ser fundamentada nos valores mais altos. Portanto, a partir do momento em que haja uniões fundamentadas em valores materiais, em status quo às vezes do parceiro, lá está, como tu dizes, à espera de que o outro colmate uma falta que é nossa. Portanto, tudo isso faz com que depois as relações não perdurem. Há outra questão também muito importante, que é a crença sobre o casamento e sobre a união. Não nos cabe a nós, não somos donos da verdade, mas o casamento na Igreja Católica ele pretende-se que seja para toda a vida, e é assim que supostamente deveria ser. E nós temos aquela crença de facto que será assim, e faz-se o juramento, e depois, quando não conseguimos suportar uma relação, há um sentimento de culpa que se abarca sobre a pessoa, um sentido de pecado muito denso, muito. E a própria sociedade que está muitas vezes ajuda ainda a castigar ainda mais. Então, queria concluir com o seguinte, que às vezes amar também é libertar e deixar ir. Portanto, é mesmo, sabes que lá está. Eu tinha aqui concluído que, olha, como um título de uma música que eu adoro, que é dos Irmãos Sobral, Amar pelos Dois. Eu adoro a música, é lindíssima. Foi a única vez que nós ganhamos o Eurofestival da Canção. Portanto, haja coisas positivas neste país. Adoro a música, mas efetivamente nós não podemos amar pelos dois. Nós podemos romancear estas ideias na nossa cabeça, não é? Mas o amor, tem que haver também equidade no amor. Não há um que possa amar pelos dois. Eu não posso amar a 80 para o outro amar a 20. E nós muitas vezes fazemos isso, porque remamos sozinhos. O outro para de remar e às vezes nós acreditamos, ok, para o outro remar, eu vou remar por esta relação. Mas não é assim que as coisas funcionam, como tu disseste. Às vezes, também uma prova de amor que podemos dar a quem está ao nosso lado é deixar ir. É deixar ir. Não fui eu a escolha, ou não sou eu a escolha certa, então liberto-me eu e libertas-te tu. O próprio divórcio, infelizmente, é visto ainda como uma conotação negativa, mas eu gosto de ver o próprio divórcio como uma prova de amor. Quando nós casamos, mesmo que seja já de pé atrás com alguém, e essa união dá os frutos maravilhosos que são os filhos, nós amamos essa pessoa, amamos o nosso semelhante. Não conjugalmente, mas como o nosso semelhante. E a melhor coisa que podemos fazer, se amamos esse próximo como a nós próprios, é permitirmos a nossa liberdade e a liberdade do outro também. Sem dúvida. Sem ilusão. Marina, vamos chamar aqui à conversa os nossos dois espíritos amigos, Virgílio Mendes e Mara Marques.
deviam ter sido apresentados no início, mas aquelas questões da falha de internet e aquilo tudo baralhou-me aqui o cérebro. E então, Mário e Virgílio, sejam bem-vindos. Eu sei que tem umas leituras complementares para nos oferecer. Portanto, primeiras senhoras, Mara, podes fazer a tua leitura. Sim. O lar é o templo da família. Os filhos são empréstimos divinos para a construção do futuro ditoso. Todo o tempo possível deve ser aplicado na convivência familiar, mediante os diálogos, os exemplos, tornando-se o método mais eficaz de educação. Os hábitos adquiridos no lar permanecem por toda a existência e se transferem para além do corpo. Educar é viver com dignidade, deixando que se impregnem de conteúdos com vigor aqueles que participam da convivência doméstica. Tudo quanto investas no lar retornará conforme a aplicação feita. Faz do teu lar a oficina onde a felicidade habita. E isto é da Vida Feliz, psicografia de Ivaldo Pereira Franco, espírito de Joana de Ângeles. Obrigado, Mara. Virgílio, é a sua vez. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Vou fazer a leitura do livro de Carlos Torres Pastorinho, Minutos de Sabedoria. Não se esqueça de que somos o reflexo daquilo que pensamos. O pensamento plasma nossa vida de amanhã. Aproveite, portanto, o momento que passa, a fim de construir um amanhã risonho. Plante em torno de você as sementes de otimismo e bondade, para que possa colher amanhã os frutos do amor e da felicidade. Se somos escravos do ontem, somos donos do amanhã, do nosso amanhã. E agora, do livro Um Minuto com Jesus. Eu rogarei ao Pai e Ele vos mandará o novo Consolador. Quando o apóstolo João anotou no seu Evangelho essas palavras de Jesus, sabia perfeitamente tratar-se de promessa a se cumprir em tempo oportuno. Hoje, passados quase 20 séculos, sabemos que a divina promessa já se cumpriu. A doutrina espírita aí está, revivendo o cristianismo dos primeiros tempos. O caráter consolador do espiritismo é o pacifismo de que o mundo moderno necessita. Nunca a humanidade teve tanta carência de Jesus como nos dias atuais. O novo Consolador é formado pela constelação de benfeitores espirituais, que pacifica os corações em nome da verdade e do amor. Obrigado, Virgílio. Nada. Estamos perto do final. Uma mensagenzinha final breve de cada um. Virgílio, começa por si. Desejo a todos muita paz, saúde, coragem, fé e que se amem a todos. Obrigado. Mara? Nada. Indo buscar um bocadinho umas palavras da Marina, que amar é construir. Então que o amor seja construído por sólidos alicerces, assentes essencialmente no amor e no respeito e na partilha. É essa a minha mensagem. Obrigado, Mara. Marina? Olha, muito pouco a acrescentar. Um desejo. Sim. Que a palavra amor seja uma construção eterna ao longo das nossas muitas existências. Que assim seja.
Marina, aproveita, faz a prece de encerramento para fecharmos o programa. Que elevemos então o nosso espírito até Deus, até ao nosso irmão Jesus, num sentido agradecimento por este momento de partilha. Agradecer ao mundo espiritual, todos os nossos irmãos benfeitores, que tudo fazem para que estes momentos de união possam existir entre todos nós. Estes momentos de união, de evolução, e que pelas palavras de todos, dos que falam, dos que ouvem, dos que escrevem os comentários, de todos os envolvidos neste processo, se espalhem sementes de amor. E um pedido, sabendo que Deus já sabe previamente tudo quanto necessitamos, mas o pedido para que nos fortaleça, para que nos dê forças, porque em tempos tão conturbados, em que os valores cada vez sofrem mais, em que os valores da bondade, da caridade, da benevolência, os valores do respeito, da amizade e do próprio amor são colocados num plano tão inferior, enquanto o materialismo, o consumismo e as pressões sociais nos mergulham na escuridão, então que a palavra que nos foi deixada pelo nosso irmão Jesus, que a lei divina do amor, seja o farol nas nossas vidas. E que tiremos a venda sem medos, sem receios. Que todos sejamos capazes de abrir o nosso coração, de abrir os nossos ouvidos. E que sejamos capazes de sorrir perante as palavras de Deus, sem medo de partir neste caminho, muitas vezes solitários, sem medo de não levarmos nada. Porque temos Deus, temos Jesus, temos uns aos outros, temos a saúde. E com isso, se nós quisermos, podemos mesmo mudar pequenos mundos. Obrigada. Que assim seja. Bom, foi mais uma noite intensa. Partilhámos, refletimos e acho que fica esta grande frase-chave que amar é construir. Pois que possamos todos construir os nossos laços, construir as nossas relações sob a égide destes valores mais altos, pelo respeito, pelo carinho, pela compreensão, que saibamos compreender para ser compreendidos, para que em conjunto, em união, as provas e as dificuldades possam ser sempre ultrapassadas. É um gosto estar convosco, foi um gosto partilhar estes momentos convosco. Importantíssimo então, é assim, amanhã, dia 12 e dia 26, portanto, nesta sexta-feira e desta sexta-feira a 15 dias, não haverá Casa com o Evangelho. Eu estou a tirar uma formação na universidade e, portanto, já voltaram as aulas presenciais e, portanto, como nós temos que ser homens do mundo e o desconfinamento, já tivemos hoje notícias que já vai ocorrer para alguns setores na próxima segunda-feira, portanto, esta sexta-feira, amanhã, e na próxima sexta-feira, dia 26 de março, não haverá Casa com o Evangelho, mas sábado cá estaremos para mais um episódio com muita alegria nos nossos corações. Assim, tinha isto para vos dizer, já me estava a esquecer, era fundamental. Portanto, não desesperem, é apenas um dia, calma, vai tudo correr bem e sábado vamos cá estar outra vez. Agora sim, despeço-me de todos, fiquem bem, fiquem com Deus e até sábado, se Deus quiser. Fiquem bem, tchau, tchau. Noite igual não haverá nesse mundo e o céu não brilhará outra vez igual.